Dois homens, dois lados da guerra, e um jogo onde qualquer erro pode ser fatal. Em Círculo de Fogo, um sniper russo e um alemão entram em um duelo tenso durante a Batalha de Stalingrado, um dos confrontos mais brutais da história. Mas por trás dessa história eletrizante, existem detalhes que tornam tudo ainda mais impressionante. O filme foi inspirado em eventos reais, o duelo lendário pode esconder verdades controversas, mulheres snipers foram muito mais letais do que o longa mostra, e até os pequenos detalhes como armas, figurinos e cenários foram pensados para criar uma experiência quase real. Hoje você vai descobrir tudo isso e muito mais. Então já se inscreve no canal e vem comigo porque depois desse vídeo você nunca mais vai enxergar Círculo de Fogo da mesma forma. Para começar, a história do filme não nasceu da noite para o dia. Esse projeto foi durante muito tempo um sonho do lendário cineasta Sergei Eisenstein, que desejava contar a história da Batalha de Stalingrado. E não para por aí. Outro nome gigante do cinema, Sergio Leone, também chegou a planejar um filme sobre o mesmo tema, mas o projeto acabou nunca saindo do papel. Falando do elenco, a primeira escolha confirmada para o filme foi Joseph Fiennes, e a partir daí o time começou a ganhar forma com decisões bem interessantes. Os protagonistas, Jude Law e Ed Harris, foram escolhidos em grande parte por algo que você talvez nem perceba conscientemente: o olhar. Isso mesmo, a expressividade dos olhos dos dois atores foi um fator decisivo. Em várias cenas, eles precisavam transmitir tensão, medo e determinação sem dizer uma única palavra. É aquele tipo de atuação que te prende sem você nem perceber o porquê. Enquanto o filme ganhava vida, a atriz Rachel Weisz mal teve tempo de respirar. Assim que terminou as gravações de Círculo de Fogo, ela já partiu direto para outro grande sucesso, O Retorno da Múmia, uma transição rápida entre dois filmes completamente diferentes. Agora, se tem uma coisa que esse filme faz com maestria, foi recriar o inferno de Stalingrado. Isso não foi simples. Todo o gigantesco cenário da cidade foi construído do zero na Alemanha. As obras começaram em outubro de 1999 e levaram quase 5 meses para ficar prontas. Era praticamente uma cidade inteira erguida para a guerra. E quando falamos das cenas de batalha, aí o nível de complexidade sobe ainda mais. Com centenas de figurantes em espaços apertados, usar explosões controladas remotamente era arriscado demais. Então a produção teve uma solução tão ousada quanto perigosa: misturar dublês entre os figurantes. Esses profissionais ativavam as explosões pisando em placas de pressão no meio da cena. Ou seja, cada passo podia literalmente causar uma explosão ao redor. Isso explica por que tudo ali parece tão real. Uma equipe de 300 pessoas trabalhou por quase 5 meses apenas para criar todos os corpos cenográficos espalhados pelo cenário. Cada detalhe foi pensado para transmitir o peso, a dor e a brutalidade da guerra. Isso aparece em cada frame. E quando você entende o contexto real por trás do filme, cada cena ganha um peso completamente diferente. Embora muita gente diga que Stalingrado tinha um valor simbólico gigantesco para Adolf Hitler, e para Stalin, afinal a cidade tinha o nome dele, a verdade é que havia um motivo ainda mais estratégico. A cidade era um ponto crucial de transporte de petróleo para a União Soviética, vindo principalmente da Chechênia e do Azerbaijão. Ou seja, controlar Stalingrado significava atingir diretamente o abastecimento de combustível soviético. E é por isso que toda a ofensiva do eixo no sul do fronte oriental tinha um objetivo muito claro: conquistar os campos de petróleo do Cáucaso. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante é que muitos personagens do filme realmente existiram. Um deles é Nikita Khrushchev, retratado como um comissário político do Exército Vermelho. E isso é real. Foi ele quem ajudou a promover a imagem do sniper Vassili Zaitsev como um símbolo de resistência. Anos depois, Khrushchev se tornaria o principal líder da União Soviética, governando entre 1953 e 1964. E já que estamos falando de Zaitsev, aqui vai uma das maiores diferenças entre o filme e a realidade. No longa, ele é retratado como um homem simples, quase sem instrução e vindo de uma região isolada, alguém que só sabia atirar. Só que na vida real, Zaitsev estava longe disso. Ele era um homem instruído e que trabalhou por 5 anos como contador na Marinha Russa no Pacífico, antes de ir para a guerra. Ou seja, ele não era apenas um atirador talentoso, era também alguém com formação e disciplina. E essa diferença fica ainda mais evidente quando olhamos para outra escolha do filme. A narrativa mostra soldados sendo praticamente jogados na guerra e sem entender o que estavam enfrentando. Mas segundo os próprios relatos de Zaitsev, a história foi bem diferente.
Ele e muitos de seus companheiros passaram muito tempo implorando para serem transferidos para o exército e lutar em Stalingrado. Eles sabiam exatamente o que estavam pedindo, e mesmo assim escolheram ir. Talvez por isso Zaitsev carregasse tanto orgulho de sua origem naval. Durante a batalha, ele usava por baixo do uniforme a tradicional camisa listrada azul e branca da marinha, um detalhe quase invisível no caos da guerra, mas cheio de significado pessoal. Agora, se a história individual já é impactante, os números dessa batalha são simplesmente assustadores. Estima-se que as forças do eixo tenham perdido cerca de 260 mil soldados em combate, com outros 90 mil capturados. Mas o lado soviético sofreu ainda mais. Aproximadamente 500 mil soldados perderam a vida, além de um número provavelmente igual de civil. É difícil até imaginar a escala dessa tragédia. E no meio desse cenário surgiu uma frase que atravessou a história. Enemy at the Gates, que é o nome original do filme, que traduzido significa inimigo às portas ou nos portões, era o chamado de resistência em 1941, quando os nazistas cercaram Stalingrado. A expressão se tornou um símbolo de luta contra o avanço alemão e ecoou muito além daquela batalha. Essa mesma frase inspirou o livro Enemy at the Gates, The Battle for Stalingrad, que documenta os feitos reais de Vassily Zaitsev. E aqui vem uma curiosidade surpreendente. Segundo o diretor Jean-Jacques Annaud, o famoso duelo entre snipers, que é o coração do filme, ocupa apenas 3 páginas em todo o livro. Você já parou para pensar que alguns dos menores detalhes de um filme podem ser justamente os que mais revelam o nível de cuidado, ou até de obsessão por trás de uma produção? Porque em Círculo de Fogo nada está ali por acaso. Cada arma, cada figurino, cada pedaço de cenário, tudo foi pensado para te fazer acreditar que você está realmente no meio da Batalha de Stalingrado. E quando a gente começa a olhar de perto, aí é que as curiosidades ficam ainda mais impressionantes. Durante o filme, o sniper Vassily Zaitsev utiliza um rifle Mosin Nagant, uma das armas mais icônicas da história russa. Ele utiliza munição calibre 7,62x54, conhecida pela sua potência e precisão, o que ajuda a explicar a eficiência quase assustadora de Zaitsev no campo de batalha. E na cena onde soldados russos em retirada são alvejados, a metralhadora utilizada parece soviética, mas na verdade não é bem assim. O que aparece ali é uma metralhadora britânica Vickers, adaptada para se parecer com a russa PM M1910. E o mais interessante é que ambas têm a mesma origem. Elas foram baseadas na metralhadora Maxim, desenvolvida na década de 1880. E o impacto do filme foi tão grande que ultrapassou o cinema. A famosa cena da travessia do rio, uma das mais tensas do filme, inspirou diretamente uma missão no clássico Call of Duty, primeiro jogo da franquia. E quando eu digo inspirou, é quase uma cópia. No jogo você começa como um soldado russo descendo de um trem lotado, entra em um barco sob ataque de bombardeiros Stuka, presencia desertores sendo executados ao tentar fugir e recebe apenas munição, sem sequer ter um rifle. É praticamente a cena do filme colocada nas mãos do jogador. Mas talvez um dos detalhes mais sutis e geniais esteja no figurino. O Major Koenig, interpretado por Ed Harris, aparece usando luvas com o polegar e o dedo indicador da mão direita cortados. Pode parecer apenas um detalhe estético, mas tem um motivo muito real por trás disso. Snipers em ambientes extremamente frios costumavam adaptar suas luvas dessa forma para evitar congelamento nas mãos, mas ainda manter a sensibilidade necessária para ajustar a arma com precisão e garantir um disparo suave. No filme vemos apenas 2 mulheres snipers, e ainda assim elas são retratadas como inexperientes, praticamente inofensivas, mas a realidade foi completamente diferente. As mulheres tiveram um papel gigantesco entre os snipers soviéticos. Estima-se que elas tenham sido responsáveis por mais de 10 mil mortes confirmadas durante a guerra. E entre todas elas, um nome se destaca de forma impressionante: Ludmila Pavlichenko. Ela acumulou 309 abates confirmados. How many men have you killed? Not men. Fascists. 309. Um número maior do que o próprio Vassily Zaitsev, que teve cerca de 257. Pavlichenko é considerada uma das 5 maiores snipers da história da humanidade, e há indícios de que a personagem Ludmila no filme seja uma referência direta a ela, ainda que de forma extremamente reduzida. Durante todo o filme, o Vassily Zaitsev quase não aparece eliminando inimigos. As únicas vezes em que vemos isso claramente são no início, em Stalingrado, quando ele conhece o Danilov, e no final, no confronto decisivo. E, ironicamente, apenas a primeira cena realmente mostra sua habilidade como atirador de elite em ação. Mas é no duelo final que a história fica ainda mais intrigante. O confronto entre Zaitsev e Koenig,
que sustenta toda a tensão do filme, foi parcialmente baseado em registros do próprio Zaitsev. E existe um detalhe real que pouca gente conhece. A luneta do rifle do sniper alemão abatido está hoje exposta no Museu Central do Exército em Moscou. E a identidade desse sniper é envolta em controvérsia. Segundo Zaitsev, o homem que ele matou era o coronel da SS Heinz Torvald. Porém, os alemães alegaram que o morto teria sido alguém chamado Koenig. Acredita-se que isso foi uma tentativa de evitar admitir a perda de um de seus maiores atiradores. O próprio Zaitsev afirmou ter encontrado documentos no corpo que o identificavam como Torvald. Ou seja, até hoje essa história carrega uma sombra de dúvida. Mas nem todas as controvérsias estão dentro da narrativa. Quando o filme foi lançado na Rússia, ele gerou uma reação forte, especialmente entre veteranos do Exército Vermelho que lutaram em Stalingrado. Muitos ficaram profundamente incomodados com as imprecisões e com a forma como os soldados foram retratados. Tanto que no dia 7 de maio de 2001, esse grupo levou sua insatisfação até a Duma, o parlamento russo, pedindo a proibição do filme. O pedido não foi aceito. Em um momento do filme, por volta de 54 minutos, um dos snipers queima o dedo em um fogareiro de campo. Instintivamente ele leva o dedo para trás das orelhas. Parece estranho, mas é extremamente realista. A região atrás das orelhas acumula a oleosidade natural do corpo, que ajuda a aliviar queimaduras leves. Além disso, tocar o lóbulo da orelha ajuda a dissipar o calor dos dedos, reduzindo a dor. E no meio de toda essa história que a gente explorou até aqui, existe uma frase que ecoa logo no início de Círculo de Fogo. A city on the Volga where the fate of the world is being decided. Stalingrad. O destino do mundo seria decidido em Stalingrado. E por mais dramático que pareça, isso não é exagero. A Batalha de Stalingrado foi muito mais do que um confronto militar. Foi um divisor de águas na história da humanidade. De um lado, a poderosa Wehrmacht, o exército da Alemanha nazista, ao lado de seus aliados do eixo. Do outro, as forças da União Soviética lutando não só por um território, mas pela própria sobrevivência. Entre 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, às margens do rio Volga, a cidade de Stalingrado, hoje conhecida como Volgogrado, se transformou no epicentro do inferno. O que começou como uma ofensiva avassaladora rapidamente virou um pesadelo urbano. Com o apoio massivo da Luftwaffe, os alemães bombardearam a cidade até reduzi-la praticamente a escombros. Mas ao invés de facilitar a conquista, isso transformou Stalingrado em um campo de batalha caótico, onde cada rua, cada prédio e cada sala se tornavam pontos de resistência. E enquanto os alemães avançavam, empurrando os soviéticos até uma estreita faixa às margens do Volga, algo decisivo estava acontecendo do outro lado do rio. O Exército Vermelho se reorganizava. Então veio o golpe. No final de novembro de 1942, os soviéticos lançaram a Operação Urano, um ataque em pinça que explorou os pontos mais frágeis das linhas inimigas, compostas principalmente por tropas romenas e húngaras. O resultado foi devastador. O 6º Exército Alemão ficou completamente cercado dentro de Stalingrado. E ali, o jogo virou. O general Friedrich Paulus sabia que a situação era insustentável. Ele pediu autorização para recuar, mas Adolf Hitler recusou. Ordenou que resistissem até o fim, prometendo suprimentos por via aérea e um resgate que nunca chegou. O inverno avançava, a comida acabava, a munição desaparecia, e junto com isso, a esperança também. Eu fico muito triste, cara, desaberto, No dia 30 de janeiro de 1943, em um ato carregado de simbolismo, Hitler promoveu Paulus a marechal de campo, uma tentativa de pressioná-lo a lutar até o fim, já que nenhum marechal alemão havia sido capturado na história. Mas no dia seguinte, a realidade falou mais alto. Cercado, exausto e sem alternativas, Paulus se rendeu. E com isso, Stalingrado deixou de ser apenas uma batalha e se tornou o ponto de virada da Segunda Guerra Mundial. Mais de 2.200.000 soldados envolvidos, entre 1.800.000 e 2 milhões de mortos, feridos ou capturados. Números que não cabem na nossa imaginação, mas que explicam por que esse momento mudou o rumo da história. E talvez seja exatamente isso que Círculo de Fogo tenta capturar. Não apenas o duelo entre dois homens, mas o peso de um conflito que redefiniu o mundo. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir.
Se curtiu o vídeo, deixa um comentário e já aproveita para dar um like e se inscrever no canal. Esse apoio faz toda a diferença pro algoritmo do YouTube notar o meu conteúdo. E se quiser apoiar o canal diretamente, você também pode se tornar membro clicando no botão Seja Membro. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!